todos já sabem, a Disney é uma companhia de grande sucesso e possui muitos atores famosos. Além de atores que são bonzinhos, legais, existem também os atores problemáticos. E a Disney e a própria Disney não aguentou esses próprios atores e decidiu expulsá-los de seu estúdio e abandoná-los. E esses atores problemáticos tinham uma vida bastante conturbada. Após o sucesso em A Canção do Sul, um filme polêmico da Disney de 1946, o ator Bob Driscoll, que se destacou bastante no filme, recebeu um longo contrato dos estúdios Disney, tornando-se um dos primeiros astros contratados pelo estúdio. Porém, o jovem, que também personificou Peter Pan, um de seus personagens mais famosos, não conseguiu fazer a transição para a fase adulta e acabou falecendo com apenas 30 anos de idade. Robert Cletus Driscoll nasceu em 3 de março de 1937. Aos 5 anos de idade, foi descoberto por um olheiro que o viu numa barbearia enquanto este acompanhava seu pai. Bob estreou em um pequeno papel em Um Pequeno Anjo, de 1943, e uma produção da MGM estrelada pela atriz mirim Margaret O'Brien e a atriz Marsha Hunt. Sem contrato fixo, sua carreira foi melhorando ao longo do tempo, atuando em diversos filmes em estúdios diferentes. Bob Driscoll participou de filmes como Era um Circo Irmãos, Um Sonho de Domingo, A Vida é Uma Só, Esse Canto Irresistível, Amor Tempestuoso e Três Tolos Sabidos. Em 1946, Driscoll, que estreava nas telas apenas 5 anos de idade, já havia atuado em 10 filmes quando recebeu a maior chance de sua carreira. O menino, então com 9 anos de idade, foi contratado por Walt Disney a estrelar A Canção do Sul, que misturava atores reais com desenhos animados. Driscoll interpretava o menino Johnny, que ficava encantado com as histórias do bonachão tio Remus, interpretado pelo ator James Bart. O filme fez enorme sucesso na época, ganhou um Oscar por uma de suas canções muito famosas. Embora hoje polêmico, o filme é considerado racista e foi banido pela Disney de novo nos lançamentos. A Canção do Sul fez um enorme sucesso na época. Bob Driscoll e Luana Pata, as crianças protagonistas da obra, foram então contratadas pelo estúdio no contrato de 7 anos, tornando-se os primeiros astros mirins contratados da Disney. A dupla passou a ser chamada o time querido dos estúdios. As crianças trabalhariam juntas novamente em Cântico Disney e Meu Querido Carneirinho. Emprestado a RKO, estúdio que tinha parceria com a Disney, onde foi filmado Você Já Foi à Bahia, em 1944, Driscoll atuou em Você Conhece Suzy, de 1949. De volta ao seu estúdio, filmou o clássico A Ilha do Tesouro, que foi outro grande sucesso. Em 1950, o menino recebeu o Oscar Juvenil, um prêmio especial, uma miniatura do Oscar, dando a atores mirins que destacaram. Walt Disney então renovou seu contrato antes do término. Mas a puberdade se aproximava, e o menino não era mais tão gracioso como antes. Sem saber o que fazer com o ator, Disney o emprestou para o pequeno estúdio Horizon, onde Bob Driscoll filmou o modesto e inexpressível When I Grow Up, de 1950. Também emprestado agora para a Columbia, atuou em O Amor, Sempre o Amor, de 1952, trabalhando novamente com Marsha Hunt. Nesta época, Driscoll também começou a atuar com frequência na televisão. Em 1953, Disney resolveu aproveitar o menino, escalando ele para Peter Pan, de 1953. E, por incrível que pareça, Driscoll era muito parecido com Peter Pan. Driscoll só não dublou animação, como também serviu de modelo para as filmagens do protagonista. Walt Disney utilizava as técnicas de rotoscopia que consistiam em filmar os atores em ações reais. Como todo mundo já sabe disso. Após o término do filme, Driscoll já estava com 16 anos de idade e foi então dispensado do estúdio. 3 anos antes de seu contrato vencer, Disney não tinha mais interesse no ator, um adolescente com o rosto coberto de espinhas. Sua mãe então se viu obrigada a retirá-lo da Hollywood Professional School, uma escola destinada exclusivamente a atores mirins contratados por grandes estúdios de Hollywood. Driscoll então foi para uma escola pública normal, onde passou a sofrer bullying de seus colegas devido à sua carreira cinematográfica. Foi onde sua vida começou a decair.
Sem convites para o cinema, deprimido com dinheiro, o jovem começou a usar drogas, ficando viciado em heroína. Durante a década, no finalzinho da década de 50, ele trabalhou esporadicamente na televisão e fez apenas mais 2 filmes. Em 1953, o ator fugiu para o México para se casar com a sua namorada Marilyn Jean Rouch, com quem teve 3 filhos. O casamento durou até 1960, quando o casal se separou. Em 1961, Driscoll foi preso por posse de heroína e permaneceu alguns meses na prisão. Posto em liberdade condicional em 1962, tentou retomar sua carreira, usando o nome de Robert Driscoll, mas para se desligar da imagem infantil do passado, mas foi ignorado pela indústria cinematográfica. Em seu julgamento para liberdade condicional, chorando, declarou: "Descobri que as lembranças não são muito úteis. Foi levado numa bandeja de prata, depois jogado na lata de lixo." Sem trabalhos em Los Angeles, mudou-se em Nova York para tentar os palcos, mas ninguém queria contratá-lo devido à sua má reputação. O poeta e artista Wallace Graham, de quem Bob era amigo desde 1956, o apresentou a Andy Warhol. Bob começou a frequentar a Factory, lendário estúdio que o artista mantinha em Nova York. Bob Driscoll trabalhou eventualmente como artista plástico, fazendo colagens de papelão que foram exibidas no Museu de Arte Santa Mônica. Em 1965, ele fez seu último filme, atuando em Dirt, de 1965, curta-metragem experimental de Pietro Helix, um dos artistas do grupo de Warhol. Depois de sua breve passagem pelos estúdios de Andy Warhol, Bob Driscoll voltou ao vício, se afundando cada vez mais nas drogas, aparecendo não só da vida pública, mas de todos seus círculos sociais. Em 31 de março de 1968, 2 crianças brincando encontraram seu corpo em um prédio abandonado em East Village. Bob Driscoll havia falecido de overdose poucas semanas depois do seu aniversário de 31 anos de idade. Como ninguém reconheceu ou reclamou seu corpo, Driscoll foi enterrado para uma cova para indigentes, com a identificação Joey Doe, espécie de João ninguém escrito em sua lápide. Em 1969, sua mãe pediu ajuda aos estúdios Disney para tentar localizar o paradeiro do filho. Através do conhecimento de impressões digitais, finalmente seu corpo foi identificado e transferido para o túmulo da família. Sua morte só veio a público em 1971, quando o filme A Canção do Sul foi lançado. Mas, no entanto, na verdade, o corpo de Bob ainda permanece na cova coletiva onde foi enterrado. Apenas colocaram uma lápide com o nome dele junto à de seu pai.